Olá! O tema da nossa conversa de hoje é sobre imunidade. Bom, imunidade significa a capacidade que o corpo tem de se defender dos agentes externos, que são potenciais causadores de disfunções, mas também envolve todo um processo de conservação e manutenção interna, no sentido de que é através desse sistema, chamado imune, que nós reparamos os tecidos, renovamos determinados tipos celulares e, consequentemente, mantemos a função geral do nosso organismo equilibrada. A tarefa do sistema imune ela está diretamente relacionada com o que se refere a um termo chamado homeostase. A homeostase, a homeostasia corporal, envolve a tendência aos sistemas que compõem o organismo estarem em equilíbrio entre si. O equilíbrio total entre esses sistemas é o objetivo maior de que cada célula, dentro da sua programação biológica, ela saiba que função executar. Por exemplo, quando nós, por alguma razão, cortamos o dedo e temos com isso um processo que envolve inicialmente o extravasamento de sangue, um sangramento especificamente, imediatamente ativa esse sistema que se refere então ao processo de manutenção e de proteção do nosso organismo. Pois o fato de estarmos com essa via aberta ao ambiente externo potencialmente pode tornar aquela região um foco de uma infecção. Então, inicialmente, existe um processo inicial que evoca o estancamento da saída do sangue, que envolve o processo da migração de células específicas por haver a identificação de uma lesão tecidual, causando o início de um processo inflamatório. Essa inflamação, ela tem por objetivo a cicatrização ou a manutenção daquela função. No caso desse pequeno corte que eu citei como exemplo, nós vamos observar então que há a migração de células desse sistema imunológico que vão detectar, vão observar e vão analisar as condições para que aquela região ela seja, entre aspas, isolada e permita o processo de reparo do tecido. Com o passar do tempo, essa inflamação ela passa da sua fase pró-inflamatória para uma fase anti-inflamatória. A pró-inflamação é necessária para que as ações no sentido de reconhecimento e principalmente de destruição de agentes potencialmente infectantes, ela possa acontecer. A fase anti-inflamatória é quando há a remissão desse processo inflamatório e que vai gerar como resultado a cicatrização ou reparo tecidual. Seja agudo, seja crônico, existem diferenças entre essas duas fases da inflamação, mas o princípio, como pano de fundo, acaba sendo o mesmo. O contexto da imunidade, ele envolve a necessidade de um corpo saudável, hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável. Quanto mais nos aproximamos desse processo, melhor é a função do sistema imune e, consequentemente, maior a capacidade de nos defendermos de agentes invasores. Por exemplo, no atual contexto da pandemia causada pelo coronavírus, nós vamos ressaltar a necessidade de uma boa imunidade como um agente de proteção fundamental nesse contexto. Ou seja, manter a imunidade significa manter um estilo de vida saudável. E isso, obviamente, pode ser potencializado através de ações como o que a osteopatia pode promover. A imunidade, ela tem relação com alguns órgãos, como os do sistema linfóide, e aí encontramos o baço e as tonsilas distribuídas pelo corpo, mas também envolve aspectos que envolvem a função intestinal, ou seja, o intestino também tem representatividade quando falamos sobre imunidade. Não apenas por ser uma via de excreção importante, mas também porque nessa região nós encontramos o desenvolvimento e a maturação de algumas células que são fundamentais nesse processo, como nesse caso os mastócitos. Mas outras células, como linfócitos e eosinófilos, também serão ativados dependendo do tipo de necessidade que o corpo tem. Esse sistema, para se manter, ele gasta energia. Então, se você não tem um bom combustível, você pode, em consequência disso,
ter minimizado a ação desse sistema de defesa. Então vejam o quão importante é você manter a sua imunidade. Ela é representativa para te proteger desses agentes que estão esperando apenas uma pequena brecha ou uma baixa da sua capacidade de defesa para te atacar. Então, o exercício físico, a boa alimentação, um sono de qualidade, o controle do estresse e eventos associados à função de determinados órgãos estão entre as principais características de uma boa imunidade. A osteopatia pode te ajudar com isso. Procure um osteopata, converse com ele sobre o processo. Ele vai ter muitas informações importantes para esse cuidado ser o mais amplo e o mais eficiente possível. Muito obrigado.